Sagres Sinal Aberto. Agora em Goiânia, 1h31, estamos de volta com o Sinal Aberto desta segunda-feira e de volta para falar sobre eleições 2022. Como em todas as segundas-feiras, o Sistema Sagres conversa com o professor de Direito Eleitoral Alexandre Azevedo. E nessa segunda, a gente conversa sobre as regras para ir até a cabine de votação, ir até a urna eletrônica sem o celular. É o primeiro destaque da conversa com Alexandre Azevedo, que explica, portanto, as regras eleitorais. Confira. No final da última semana, confirmação da Justiça Eleitoral para que os eleitores, quando forem votar lá no dia 2 de outubro, se tiver segundo turno no dia 30 de outubro, né, não levem celular. Então tem que deixar o celular com o mesário para poder votar desconectados, eles, os eleitores e também a urna. Por que dessa medida, professor? Mas você deve estar lembrado aí o que aconteceu na última eleição, lá em 2018, com várias pessoas postando vídeos curtos, às vezes vídeos cortados, editados, do eleitor votando, digitando número para um candidato e supostamente, né, aparecendo ali o nome de outro candidato ou aparecendo voto nulo, né? Aqui em Goiás nós tivemos essa situação também do voto nulo, porque pessoas foram votar para governador digitando o número que seria do candidato à presidência da República. Aí dá errado. Por quê? Porque aqui no estado de Goiás não tinha nenhum candidato com aquele número. Então aparecia zero, né? Aparecia voto nulo ali, né? Como se o eleitor tivesse anulado o seu voto. Essa proibição, então, tenta, né, de certo modo, combater essas filmagens, essas fake news, de um primeiro momento. Mas, de outro momento, também dá cumprimento à lei eleitoral. A Lei 9.504, seu artigo 91A, já proíbe, Rubens, que o eleitor filme o seu ato de votar. Proíbe, olha, na cabina de votação, o eleitor não pode entrar com máquinas de filmar, com celular, de qualquer outro mecanismo, né, que permita que o voto do eleitor seja registrado. Além de combater, né, essa fake news, também se combate, né, aquela situação do eleitor filmar e depois vender o voto, né? Vamos imaginar, você compra, o candidato compra o voto de algum eleitor e como o eleitor prova que votou? Filmando, né? Então essa filmagem seria ali uma espécie de recibo, né, que o eleitor estaria dando para o candidato que eventualmente comprou o seu voto. Pois Professor, algo interessante. Não, só algo interessante, Samuel, é que essa medida não vem agora dessa polarização, né? Ela é de 2009, né, professor? Né? Desde 2009 já tem essa medida, né, de proibição de que o eleitor entre, que o eleitor filme, né, o seu ato de votar. Além disso, no artigo 312, se não me engano, do Código Eleitoral, estabelece que é crime, né, violar ou tentar violar o sigilo do voto. Então, a partir do momento que o eleitor filma, em tese, ele estaria também cometendo esse crime. Professor, um aspecto importante é que já há essa proibição, né, como o senhor destacou aí na legislação eleitoral, na Lei 9.504 de 97, porém, amanhã, em sessão administrativa, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai editar ou vai mudar a resolução para as eleições deste ano, incluindo mais pontos em relação a essa proibição da utilização do celular no momento ali em que que o eleitor fosse dirigir para a cabine de votação. Há mesmo a necessidade, professor, de mudança nessa resolução? Além desse ponto, outras alterações também devem ocorrer amanhã lá no plenário do Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho, Samuel, que vai ter uma explicitação dessa regra. Talvez a regra não tenha ficado clara, né? Respondeu à consulta, né, dizendo, olha, tem que deixar, não basta desligar o celular vai ter que ou ficar do lado de fora com alguém, ou então vai ser colocado ali com o mesário. Não quer deixar com o mesário? Então deixa o celular no carro ou o celular com alguém na fila. Vamos imaginar, a pessoa vai com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, né, com o amigo, deixa o celular ali com
o amigo, e aí adentre, né, o local de votação sem esse mecanismo de filmagem. Então, nesse sentido que eu acho que pode ter alguma alteração, apenas para explicitar a regra que já existe, né? O Código Eleitoral de 65 já não via, né, essa questão de filmar, né, ainda lá atrás, há várias décadas, né, atrás, mas já trazia ali a proibição de violação do sigilo do voto. E aí agora eu acho que vai ser mais explícito ainda sobre essa proibição. Bom, professor, e aí tem também essa questão do uso, né, como o senhor explicou na primeira resposta, né, de fake news, né? Isso acaba sendo fake news, quando alguém faz um vídeo, foge ali uma situação para tentar dizer que tem algum problema na urna, né, que tem algum tipo de interferência externa, que a urna está violada, né, que ela não está sendo, que o processo não está sendo justo. Como é que o senhor avalia esse cenário em que as pessoas, infelizmente, não podem ser alvo de confiança, né? As pessoas, infelizmente, estão criando mecanismos, formas de questionar a justiça eleitoral, mesmo quando não há o que questionar, simplesmente por má fé, né, professor? É impressionante a questão da má-fé mesmo, Rubens. Nós temos uma situação em que a pessoa sabe que aquilo é falso, né? Tanto que teve uma filmagem que olha, eu estou digitando aqui, está aparecendo o número de outro. A hora que você olha no visor da urna, está aparecendo governador, né? Tá claramente ali, olha, está aparecendo governador e a pessoa divulga como se aquilo fosse a verdade. Em outra filmagem que a gente acompanhou, né, ele mostra num momento o teclado, no outro momento a tela. Ele nunca mostra os dois ao mesmo tempo. Exatamente para quê? Para fingir, fingir que aquilo ali que ele está falando é verdadeiro, quando não é. Então, exatamente para evitar essa questão da fake news, da má-fé, que infelizmente muitos possuem até mesmo como uma forma de descredibilizar o nosso sistema, que nas últimas eleições parece, né, que combater a urna eletrônica virou proposta de governo, né? Não é criticar apenas, Rubens, mas é combater, né, é gerar intriga, é gerar desconfiança como verdadeira proposta de governo. Professor, nesses termos aí de descumprimentos, né, que o senhor citava agora há pouco, e aí fazendo aqui uma rápida pesquisa para lembrar, é o artigo 312 do Código Eleitoral, o senhor referiu ao ano de 1965, a Lei 4.737 daquele ano. Professor, nesses últimos anos, em relação ao desrespeito à regra, como têm sido os casos de aplicação de punição mesmo, já que esse próprio artigo ele prevê até 2 anos de detenção, mas como tem sido a aplicação no sentido de coibir práticas ilícitas no momento da votação? O TRE aqui de Goiás, Samuel, julgou um caso concreto, né? O caso chegou até ele, e o tribunal entendeu que a conduta do eleitor em filmar o seu voto configurava esse ilícito eleitoral, né? Então, esse eleitor sofreu uma ação penal e o TRE aqui de Goiás entendeu que houve sim o cometimento do crime, né, de violar ou tentar violar o sigilo do voto, ainda que tenha sido feito pelo próprio eleitor. Você poderia alegar, né, que o eleitor não pode violar o seu sigilo do voto, porque ele mesmo, né, sabe qual é o voto que ele deu, né? Mas a Justiça Eleitoral entendeu que essa vedação, essa situação protege não só esse eleitor, mas como todo o nosso sistema eleitoral. E por isso mesmo, né, puniu, né, esse eleitor por essa filmagem. Creio, né, que a partir desse momento, né, havendo filmagens nessa eleição agora e para as próximas, eu creio que a punição será maior. Nós temos um problema, Rubens, é que na hora que se filma e se coloca
nas mídias sociais e tudo, a gente não consegue identificar o eleitor que fez aquela filmagem. Né? Nem todos fazem uma selfie, né, naquele momento, filmam a si próprios. Se isso acontecer, ficará mais fácil a identificação do eleitor. Então, nós temos uma tarefa difícil quanto a identificar quem está fazendo aquela filmagem, né? Qual o eleitor que está vazando, por assim dizer, o seu ato de votar. Professor, eu queria já abordar um outro assunto também com o senhor, além desse, né? Porque a gente já tratou nas segundas-feiras passadas sobre a propaganda eleitoral. E aí o primeiro dia de propaganda, né, de programas eleitorais no rádio e na TV, que foi sexta-feira agora, segunda-feira agora retoma, né? Mas hoje com as propagandas para presidente, sexta-feira foram propagandas ali de Senado, governador e deputado, né? Deputado estadual. Não, deputado federal. E aí, professor, eu não vou, claro, né, provocar o senhor para o senhor comentar um fato assim diretamente, mas gostaria que o senhor explicasse quais são as regras para que candidatos usem no seu tempo a imagem de outras pessoas, né? Nesse caso, a gente tem uma polarização nacional e temos dois candidatos que estão liderando as intenções de voto para a presidência. E eles também têm candidaturas aqui. Então, há, sim, essa intenção de federalizar a disputa aqui, de usar essas imagens que são muito conhecidas nacionalmente, também para a eleição aqui em Goiás. Já tem até ação sobre isso lá no TRE, mas claro que eu não vou provocar o senhor para comentar a ação. Queria que o senhor explicasse quais são as regras. Um candidato, então, pode ou não usar a imagem de outra pessoa para pedir voto, para apoiar na sua propaganda eleitoral, professor? Rubens, inicialmente, né, a primeira regra, pode-se utilizar mensagens de apoio de pessoa que integra, né, de filiados, pessoas filiadas a partidos que integram o partido do beneficiário pela propaganda eleitoral, ou pelo menos integra ali partido da coligação. Então vamos imaginar, né, o candidato A está na propaganda dele, utiliza a imagem de pessoa que está afiliada ao partido dele. Beleza, tranquilo, isso aí é possível. Agora, eu não posso utilizar a imagem, né, de apoio de um candidato de outro partido, né, ou que não esteja, ao menos, coligado. Isso aí não vai ser possível, né? Outra situação é que essa mensagem de apoio, né, deve estar limitada a 25% do tempo. Então, por exemplo, vamos imaginar que se tenha ali 50 segundos, né? Vai utilizar ali uma propaganda de 50 segundos. Não se pode utilizar 12 segundos, mais de 12 segundos e meio, né, de uma mensagem, né, de apoio. Essa mensagem de apoio deve estar limitada ali a 25% do tempo, né? Eu falei até um pouquinho mais aqui, mas enfim, se trata disso, né? Então primeiro, a pessoa deve estar filiada ao próprio partido, né, daquela pessoa beneficiada, ou pelo menos a partido integrante da coligação dessa pessoa beneficiada, e, além disso, deve estar limitada a 25% do tempo, né, que será ali objeto de uso, tá certo? Então, aí, no caso de 50 minutos, né, 25% vai dar em torno de 12 minutos e meio, se não me engano, né? Meu erro aqui matemático, me perdoe. Mas é isso aí mesmo. Só pode utilizar até 25%. Professor, e essa mesma regra também vale para as pílulas que rodam ali nos intervalos das programações de rádio e televisão? E lembrando, né, que a pílula tem aquela situação dela ser menor, né? 30 segundos. São mensagens rápidas, né, direcionadas, e que, né, Samuel, Rubens, vocês sabem muito bem disso, os candidatos gostam mais da pílula do que do programa, principalmente aqueles que não têm um tempo muito grande, né, no programa. Então, as pílulas, às vezes, surtem um efeito melhor, né, no eleitorado, porque até que a pessoa encontre um controle para mudar de canal, a pílula ali já passou, já trouxe ali o recado, né, do candidato.
É isso, né? Inclusive candidatos aí de partidos nanicos, né? Candidatos, candidatas, em alguns momentos, isso é até bastante comum, tem mais tempo na pílula do que no programa eleitoral, né? Porque a pílula é um pouco maior por conta dessa divisão. Bom, professor, muito obrigado pela disponibilidade aqui em mais uma segunda-feira. A gente falando aqui sobre regras para a urna, né? Esse momento está chegando, no dia 2 de outubro, a maior segurança possível, né? Com toda a credibilidade que o sistema eleitoral tem, que o nosso sistema brasileiro tem, mas também estamos falando aqui sobre propaganda e essa propaganda, né? Esses discursos que vão se aquecendo e a gente vai buscando as regras aqui para saber quais são os parâmetros, né? A campanha pode ficar quente, mas tem o limite da regra eleitoral para essas trocas aí, né? De apoios ou de acusações. Enfim, professor, um abraço para o senhor. Obrigado pela disponibilidade e até semana que vem. Sempre um prazer. Tenham todos, né, uma excelente semana. Samuel estreou também. E todos, né, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até segunda-feira que vem. Tchau, Samuel. Até mais. Tchau, Rubens. Obrigado a você, ao professor Alexandre Azevedo. Uma boa semana a todos. Entrevista, amanhã ele está de volta aqui, a apresentação do Sinal Aberto e, claro, ao professor de Direito Eleitoral, nosso parceiro aqui da Sagres, Alexandre Azevedo, com 2 assuntos em destaque aí, né, Kleber Ferreira? O primeiro